This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Convidamos o reverendo Roberto Brasileiro. Faremos uma breve apresentação de quem é o nosso pregador. Reverendo Roberto Brasileiro Silva é pastor efetivo da Igreja Presbiteriana do bairro de Constantino, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, desde a sua organização em 1983. Ele também é o nosso muito digno presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Senhor, a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Que também é do Senhor. E eu tenho certeza que ele diria que é apenas um servo do Senhor. Nós convidamos o reverendo Roberto, que o senhor esteja bem à vontade, Deus o abençoe e a palavra está com o senhor. Meus amados, eu gostaria de, nesse momento, mãe a mãe, de cumprimentar todos que estão conosco nessa plataforma. De uma forma muito especial a todas as mães que estão conosco. E gostaria de abraçar cada uma das irmãs que dirige a Sociedade Auxiliadora Feminina, a nossa presidente, cada uma das vice-presidentes, a nossa secretária nomeada pelo Supremo Concílio, a dona Marlene, que vai estar conosco daqui a pouco, e a todas essas queridas e amadas irmãs. É tão bom falar mãe é mãe. Eu estava aqui orando e agradecendo a Deus, porque mesmo que eu não conseguisse falar, a dona Marlene ia falar tudo aquilo que eu espero que nós precisamos ouvir, pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Eu já tenho visto alguns programas dela, sei da maneira sincera, direta, que ela coloca todas as coisas. Eu gostaria de começar, de acordo com a palavra de Deus, no Salmo 131, que é para mim um dos salmos mais que fala bem ao coração. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Minhas queridas e amadas irmãs, e também meus irmãos que estão conosco nessa hora, a mãe é sempre uma inspiração. É sempre algo que fala muito perto aos nossos corações. Eu sei daqueles que já tiveram as suas mães, e infelizmente Deus já as chamou. Minha mãe não teve a oportunidade de participar desses programas, ela foi há muito tempo. Minha sogra também não teve a oportunidade, mas as duas foram mulheres que participaram ativamente da vida de suas SAFs, das SAFs locais, e fizeram diferença pelo trabalho delas, pelo ministério delas e pelo amor delas para com o trabalho feminino. Mas eu gostaria que nesta noite nós pudéssemos falar sobre a inspiração de ser mãe. O que as mães nos inspiram? O que as mães trazem para nós? E muitas vezes nós olhamos para as nossas mães e nós não aprendemos tudo aquilo que nós precisamos aprender. Elas são nossas conselheiras, são aquelas que acalentam o nosso coração, são aquelas que, de fato, nos aconselham nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E eu escolhi 5 mães na palavra de Deus para que nós pudéssemos falar sobre elas, levantando um conselho muito claro de cada uma dessas queridas e amadas irmãs. A primeira delas, os irmãos muitas vezes olham para as mães e pensam que as mães todas têm lares perfeitos, lares super organizados. Aí, por esta razão, são de fato mães que inspiram outras mães. São mães que dão exemplo para outras mães. Mas eu gostaria de ler no capítulo 30 de Gênesis a história, ou parte da história de uma mulher que muito me inspira. Nós não conhecemos toda a história dela, mas nós conhecemos parte dessa história.
o verso 22, capítulo 30, o verso 22 de Gênesis. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo: Dei-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Deu à luz a José. Meus amados, quando nós olhamos a história de José, nós podemos reconhecer os traços de uma mulher crente na vida de José. Porque ele é diferenciado. Ele é totalmente diferenciado dos demais filhos. Ele é um homem ímpar nas Escrituras Sagradas. Ele saiu de sua casa muito cedo. E também ele conviveu poucos anos com a sua mãe. E sua mãe não viveu num lar ideal, como nós podemos dizer. Ela conviveu com um lar que tinha problemas, mesmo sabendo que o seu esposo a amava, e seu esposo teve de trabalhar 14 anos para tê-la como esposa, mas ela tinha de conviver com a sua irmã mais velha, que também ali estava, teve de conviver com situações das servas que ali também moravam, teve de conviver com os outros nascimentos dos filhos, mas Deus lhe deu um filho, José. Mais tarde, ela vai dar à luz a Benjamim, e nesse momento Deus a tira a sua vida. O que nos marca a vida de Raquel? É a vida de espera, é a vida de esperança. Ela esperou o tempo de Deus, primeiro para ter o seu esposo, para ter aquele que de fato ela gostou dele, ela o amou. Desde o início, Raquel se agrada de Jacó e espera o tempo próprio de Deus. Depois, ela teve de aguardar do Senhor o tempo que Deus iria trazer a sua graça sobre ela. Ia lembrar dela e fazer dela mãe. Nós precisamos aprender isso. E quando eu olho para a vida do seu filho, eu vejo esse reflexo. José não revoltou por ser escravo. José não revoltou-se por estar na cadeia. Em todos os momentos, José aguardou a manifestação da graça de Deus. Portanto, Raquel foi uma inspiração para José e é uma inspiração para todos nós, de esperança, de vida, para a glória e louvor do nosso Deus. A segunda mulher que eu chamo a atenção dos meus queridos e amados irmãos encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 2. É outra mulher que eu admiro, Joquebede. Deus, a sua graça, colocou Joquebede na casa de Levi. E um filho nasceu naquela casa. Ela já tinha 2 filhos. Ela já tinha a alegria de ter Arão, já tinha a alegria de ter a sua irmã, Miriam. Mas agora Deus lhe proporciona um outro filho. E quando proporciona este filho, ele nasce num momento difícil para a história. O lar era ideal. Era um casal que vivia alegrias e contentamentos. É diferente do lar de Jacó e Raquel. O lar de Joquebede e Arão era um lar totalmente diferenciado. Mas é um lar crente. E Joquebede, sabendo de tudo que estava acontecendo, sabendo que era a obrigação dela jogar o seu filho no rio Nilo, ela tomou a decisão, na providência e da graça de Deus. E quando Joquebede toma a sua decisão,
na providência e na graça de Deus, ela faz. E o texto sagrado de Êxodo, capítulo 2, escreve: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de acontecer. Desceu a filha de Faraó para banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Deus usou essa mulher na sua providência, na sua graça, não só para ser mãe daquele menino que mais tarde recebe da filha de Faraó o nome de Moisés, que seria o libertador do povo, que teria a inspiração de uma mãe providente, onde a providência de Deus e a mão do Senhor estaria estendida para libertar o seu povo anos depois. Mas aquela mulher fez o cesto. Aquela mulher, de uma forma muito especial, o calafetou. Coloca o seu filho, coloca a sua irmã para vigiar, sabendo que a filha de Faraó ali estaria mais tarde. E Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, concebe a graça da filha de Faraó, quebrantando o seu coração para tomar aquele menino. E ali começa a história de Moisés. Uma mulher providente. A providência de Deus esteve presente. Joquebede. Que a glória do Senhor possamos olhar a providência dessas queridas e amadas irmãs espalhadas pelo Brasil, que tem feito diferença. Joquebede é essa mulher que faz diferença pela sua visão, pela sua sinceridade de estar no Senhor e saber que o Senhor é o Deus que cuida das nossas vidas. A terceira mulher que eu gostaria de colocar para vocês é uma mulher que instrui Asaf. É a mulher mais falada dia após dia no ministério feminino de nossa igreja. Nós até temos o horário Ana, o ministério Ana. Não é a nossa presidente, Ana Maria, mas é Ana, mãe de Samuel. Essa mulher tinha um lar difícil, o lar de intrigas, de lutas. Mas Deus, pela sua graça e pelo seu poder, não deixou que ela pudesse ser engolida por este lar, destruída por este lar, perder-se o sentido da graça redentora do Senhor e da história do Senhor da sua vida. E Ana, mulher de oração, vai ao templo e ali ela chora diante de Deus. Ela ora diante de Deus, ao ponto do profeta Eli, o sacerdote ali daqueles dias, começar a olhar o movimento dos seus lábios e pensar que aquela mulher estava embriagada. Mas o verso 15 responde: porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ana, mulher de oração, ela nos inspira a ter uma vida de oração diante do Senhor. E que diferença foi Samuel da história de Israel? Um dos maiores juízes, profetas, um homem ímpar, um homem de intercessão. Possivelmente teve a inspiração na sua própria mãe. Nós precisamos, minhas queridas e minhas amadas irmãs e meus queridos irmãos, voltar os nossos olhos para esta mulher de oração que é Ana.
Nós precisamos olhar para Ana e orar pelos nossos filhos. Nós precisamos crer nos milagres de Deus, daquilo que Deus, a sua glória e no seu louvor, pode fazer por nós. Devemos orar pelo Rio Grande do Sul, clamar pelo Rio Grande do Sul, pelas suas necessidades, pelas suas lutas. Mas devemos orar também pela igreja do Rio Grande, para seu crescimento, desenvolvimento na obra do Senhor. Devemos colocar homens como o reverendo Daniel diante do Senhor. Devemos orar pela sua esposa, sua companheira, líder da SAF da sua região. Cabe a nós termos uma vida de oração diante de Deus. O lar de Ana não era perfeito. O lar de Raquel não era perfeito. Mas são mulheres que nos inspiram pelas suas vidas, pelos seus testemunhos, e Ana pela vida de oração. Dobrou-se diante do Senhor em oração, clamando a Deus, suplicando a Deus, buscando a Deus. A quarta mulher que me chama a atenção foi referida hoje pela SAF. Está no livro de Lucas. E eu gostaria de ler somente um versículo do livro de Lucas, logo no início do Evangelho de Lucas, que nós pudéssemos olhar no capítulo 1 de Lucas, quando refere-se a Maria. E ela dirige-se ao Senhor de uma maneira muito clara. Depois de ser predito o nascimento de Jesus através de Maria, o verso 38 do capítulo 1 de Lucas. E eu gostaria que os irmãos marcassem esse verso. E as minhas queridas irmãs também marcassem esse verso. Esse verso explica o milagre criacional de Deus. Como Deus cria o homem, Deus cria a mulher. E explica a função, o ministério, o trabalho, de acordo com a graça de Deus. O texto sagrado assim nos afirma. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria não teve dúvidas. Ela se submeteu. Ela se entregou àquilo que Deus exigiu dela. Em Maria nós temos o exemplo maior de submissão. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, que a mulher deve ser submissa ao seu marido, Maria de fato apresenta para nós este ideal bíblico: submissão. É só glórias a Deus, é só louvores a Deus, porque ela deixou bem claro diante do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra, Senhor. E no seu cântico, Maria expressa: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra no meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Mas é interessante das Escrituras Sagradas que o ministério de Maria foi um ministério de submissão. Quando José é revelado ao anjo para recebê-la, ela acompanha José na viagem, mesmo estando já praticamente no último mês. Alguns autores chegam a dizer que ela estava no último mês. Ela acompanha José descendo para a Galileia e para a cidade de Belém. Sai de Nazaré e vai para Belém. Ali estava Maria. Ali ela não encontrou um lugar melhor, o seu esposo não conseguiu nenhuma hospedagem, nenhum lugar para ela pudesse ficar em certo conforto. Não encontrou uma cama para que ela pudesse deitar-se.
não encontrou móveis adequados, não encontrou nada, encontrou simplesmente e nada menos que um pequeno curral. Era como se o lugar aonde os animais pudessem comer. E ali ela entrou. Limpou aquele lugar. Possivelmente ele colocou palhas para que ela pudesse deitar, para ficar um pouco mais aconchegante. E daquele lugar Maria deitou-se. E daquele lugar Maria teve o seu filho unigênito, Jesus Cristo. Depois Maria e José teriam outros filhos pela graça de Deus. Aquele casal ímpar. José é um dos homens diferenciados das Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia fala que José só conheceu Maria depois que nasceu Jesus. Isso mostra o respeito que ele teve pela revelação do anjo de Deus. Tudo é um ato de Deus. Tudo é um ato do Senhor para a redenção eterna. É no tempo de Deus, da hora de Deus, que acontecem as grandes coisas. E Maria é uma inspiração para nós de uma mulher submissa. Uma mulher que aceitou a sua história. Não rebelou-se. Não se exaltou. Não procurou ser maior que ninguém. Não procurou exigir nenhuma posição. E quando estava aos pés da cruz, Jesus dirige-se a Maria e a João. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. A mãe precisava de filho. Ele estava consolando a sua mãe. Graças a Deus. Graças ao milagre do Evangelho, das boas novas, o despertamento para que a igreja, de fato, veja em Maria essa submissão. E nós possamos aprender, dia após dia, que Deus também há de nos usar, como Ele quiser usar, como lhe aprouver usar. E tudo para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle. Mas eu gostaria de colocar uma quinta mulher. Eu gostaria que os irmãos pudessem agora, e as minhas queridas irmãs, ir comigo até 1 Timóteo. Agora também não é um lar ideal. Muitas vezes nós olhamos e falamos, mulheres só vitoriosas quando têm lares ideal. Em 2 Timóteo, o lar descrito aqui também não é um lar ideal. É um lar que tinha seus problemas, suas dificuldades. Um lar daquela época em que a mãe e a avó eram judias, que tinham experiência com Cristo. O pai era grego e a Bíblia não conta a história dele. Possivelmente ele não aceitava a experiência da esposa e muito menos a experiência do seu filho. Mas quando Paulo dirige-se a Timóteo no capítulo 1 da segunda carta, ele usa a seguinte palavra: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiro habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice. Estou certo que também em ti. Fé. Eunice é para nós o exemplo de uma mulher que crê. Meus amados, muitas vezes nós entramos nos nossos lares e nós olhamos para as nossas dificuldades e às vezes não foi o casamento que nós escolhemos, às vezes nós convertemos tempos depois e nosso marido ainda não é crente. Nós viemos a converter um pouco mais velhos. E temos experiências, às vezes, de casar-se com o marido crente e depois ele demonstrar que não é crente. A sua fé ser muito abalada. E nessas horas, e nesses momentos, muitas vezes nós entramos em crise.
nós precisamos ter a fé de uma Eunice. De Eunice que criou seu filho na fé de Cristo Jesus, que deu seu testemunho, que procurou mostrar ao seu filho uma fé sem fingimento, uma fé real, para que o seu filho pudesse, mais tarde, ser Timóteo, o pastor querido. Nós não sabemos, muitas vezes, em que lares Deus há de nos usar. Não sei o lar de cada uma das minhas queridas irmãs da SAF, espalhadas por esse Brasil. Mas se você tiver um lar como o lar de Eunice, não deixe a sua fé enfraquecer. Fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Veja o impossível. Veja aquilo que Cristo tem para você. Cuida dos seus filhos. Inspira os seus filhos a viver uma vida de fé diante do Senhor. Dê um testemunho para os seus filhos. Estude com eles a palavra de Deus, para que eles possam conhecer com sinceridade aquilo que Deus, na sua graça, concedeu à sua mãe. Seja uma inspiração para os seus filhos. Minhas queridas e meus queridos irmãos, aos lares que nos estão assistindo nesta hora, que essas 5 histórias possam cair na profundeza dos vossos corações. Lembrar de Raquel e saber esperar. O tempo de Deus, a hora de Deus, o mover de Deus na história. Olhar para Joquebede e saber providenciar. Aquilo que cabe a nós, vamos planejar. Aquilo que cabe a nós, vamos fazer. A mão invisível de Deus, na sua providência, há de atuar. E a glória e o louvor é do Senhor. Vamos, minhas queridas e meus queridos, orar. Se você não puder dobrar os joelhos por alguma cirurgia, você pode ficar de pé, você pode deitar, você pode andar. Ore a Deus. Gaste tempo em oração. Ore a Deus, que Deus pode mover os corações. Deus pode mover as vidas. Tenha a sinceridade de abrir o seu coração em oração. Eu louvo a Deus pelo momento, Ana. Eu louvo a Deus pelo momento, Ana. Minhas queridas, sejam submissas ao projeto de Deus. Sejam submissas os seus lares. Saiba o esposo governar a sua casa como Cristo Jesus espera de nós. Como aqueles que amam o seu lar, a sua esposa e os seus filhos. Dando, se possível, as suas próprias vidas pela sua família. E as mulheres, e as queridas irmãs, esposas, mães, submissas ao plano eterno do Deus eterno. E quando sentir peso, lembre-te de Maria, que nunca se exaltou, mas foi a escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, de acordo com a graça e a misericórdia do Senhor. E por último, guarde no seu coração Eunice, grande serva de Deus. No lar difícil naquela época, mas falou ao coração de cada um, pela uma fé sem fingimento. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, reverendo Roberto, brasileiro, pela linda mensagem com essas 5 mulheres que nos inspiram, cada uma com algo diferente, e todos juntos
formam aí um conjunto, né, de saberes dessas mulheres, temor a Deus, para que sejam auxiliadoras mais completas e o mais próximo possível de Jesus. O senhor pode orar, por gentileza, e apertar a bênção? Ó Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos mesmo pelo momento que nós sentíamos que a internet estava longe. Mas tudo é feito pelo Senhor, de acordo com a tua vontade soberana. É o Senhor que dirige as nossas vidas, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que nos dá a tua graça. E nós te louvamos por esse momento tão especial. Cuida, ó Pai, desta hora tão importante do trabalho de nossas SAFs espalhadas pelo Brasil, para que tudo seja para a tua glória, para o teu louvor e para a tua honra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, Amém. amados, e de paz, que a graça, que o amor e que a comunhão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com todos os irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. This is my story.